Oiê, bom dia! Olha a gente aí começando mais um dia gostoso, né? Seja lá a hora que você está vendo, é o momento de você se dar bom dia. Aqui, deixa eu te falar um negócio, tem uma coisa que é interessante a gente perguntar, né? Por que que bom dia é só de manhã? Sendo que quando a gente fala, o dia de hoje é o dia inteiro. Toda hora que eu te der bom dia, você pode considerar o dia inteiro, tá? E aí você leva pro dia inteiro. Então, para que a gente tenha dias de consciência, que eu acho que é o que a gente mais precisa nesse momento, de ter consciência de quem somos, para onde vamos, o que estamos querendo. Ai, que delícia! Só de vocês saberem que ontem foi postado já alguns sininhos, vocês devem estar chegando a vocês a qualquer momento, vai ser maravilhoso, né? Olha aqui, o que que eu queria conversar com vocês hoje? Olha o que que tá aqui na minha mão, ó. Livro Café com Luffy, tá lindo, né? Ó, Café com Luffy, a louca! Não, gente, é espiral de mudança. A espiral de mudança. E aí eu tava aqui querendo ler. Será que eu li aqui um capítulo, eu li alguma coisa pra vocês hoje? E, enfim, esse é o tipo do livro que eu acho que não é pra eu ler assim um episódio ou outro aqui pra vocês, mas eu poderia abrir uma página aqui e ler pra vocês. Deixa eu ver se eu abri uma página qualquer aqui. Página 117. Vamos ver aqui. Que são diálogos. Olha que interessante. Sabe o que eu queria contar pra vocês? Ai, pera aqui. Eu vou ler só um pedaço aqui e aí desse pedaço a gente traz uma história, tá bom? Vamos lá. Vamos supor aqui, ó. Na véspera eu tinha comunicado ao Champagne Bar o meu desligamento. Fiz questão de falar com a minha chefe, Jane, e agradecer-lhe por ter acreditado em minha capacidade de realizar um bom trabalho. Ela parecia orgulhosa do Coffee Station Boy, que era eu. O café da estação de, o garoto da estação de café. Fitei-a de forma carinhosa e no fundo percebi que ela também tinha um sonho rustido por trás dos óculos e de atitudes austeras. Minha história de desprendimento e de muita determinação a instigava a buscar seus próprios desejos, provavelmente bem maiores do que aquele cargo que é gerência do restaurante. Abri uma página qualquer e li aqui um pedaço para você. O que que acontece nessa história? Olha só, era uma gerente porque o meu sonho era aprender a falar inglês e começar a trabalhar, não sei o que lá. E aí quando eu fui pedir emprego nesse lugar, eu não sabia falar nada direito e a mulher foi uma das histórias mais engraçadas do livro, tipo, todo mundo que leu pirou, assim, de achar muito engraçado. Mas chegou um determinado momento que a coisa foi evoluindo e vocês viram que essa parte que eu abri é quando eu comuniquei à minha própria chefe de que eu estava saindo, porque a partir daquele momento eu seria diretor de marketing. Eu ia pular de ajudante de garçom na estação de café do restaurante chique para a direção de marketing. Direção, né? Ela trabalha na equipe de marketing, eu ia ser diretor de marketing de uma empresa internacional. E era muito engraçado que eu falando isso daí pra ela, que eu tava dando esse salto, é porque mostrava pra ela algumas coisas que talvez estejam acontecendo com você, ou talvez você já tenha vivido, ou talvez esteja passando isso na sua vida nesse momento. As pessoas, elas acreditam no cargo que elas ocupam, o sobrenome da empresa. E muitas vezes ela não se dá o trabalho ou ela não se dá o interesse, né, de saber quem é aquela outra pessoa que está ali, por mais que aparentemente ela seja, numa evolução de hierarquia profissional, menor do que você.
Então, por exemplo, aconteceu o quê? Essa mulher, eu olhava pra ela e eu gostava dela de graça, porque ela tinha uma coisa engraçada, essa gerente, mas ela tinha aquela capa dura inglesa, assim, sabe? Parecia que eu tava conversando com alguém da realeza sempre que eu falava com ela, e ela sempre muito dura. E quando eu falei pra ela que eu iria sair, que é essa parte que eu li pra vocês, ela ficou meio desconcertada, tipo assim, mas como assim um cara que trabalha aqui de ajudante de garçom, você vai ser diretor de marketing de uma empresa? Como assim? Aí eram duas coisas importantes. Você já olhou pra mim? Você já se interessou em mim? Você sabe além do que essa posição que hoje eu precisei ocupar para sobreviver, você sabe o que eu venho construindo na vida? Então, muitas vezes, alguém com que está perto de você, que você julga pela profissão, ou você julga pelo status que ela está naquele momento, ou você julga pela situação que ela está tendo que fazer para sobreviver, tipo agora, principalmente nessa época de crise extrema. Você tem, às vezes, pessoas que eram extremamente capacitadas numa empresa que está, sei lá, e começou a dirigir o Uber, ou começou a trabalhar no outro trabalho que ela está se sentindo que, poxa, mas você é um diretor financeiro e está mas é o que tem que fazer agora. Você não sabe o que está acontecendo. São pessoas maravilhosas que poderiam estar ali na sua frente, só que você não tem capacidade de observar, porque você acredita na posição do trabalho. E ao mesmo tempo, para ela foi uma coisa muito legal, porque foi uma das primeiras vezes que eu vi ela relaxando, que ela era como se ela pensasse assim, poxa, eu posso ser melhor do que isso, porque eu via que ela tinha uma certa infelicidade de ser aquela coisa dura, que no fundo ela não devia ser daquele jeito, era um personagem que ela tinha que assumir por gerenciar pessoas, né? Então, é muito interessante a gente observar, e eu que já trabalhei em várias, já trabalhei na Globo, já trabalhei em revistas, você vê as pessoas que ocupam os cargos mais altos realmente acreditarem tanto naquele sobrenome, eu sou a fulana da revista tal, eu sou a ciclano da televisão tal, não sei o que lá, e grita, maltratava os motoristas, maltratava a produtora, maltratava não sei o que lá, não sei o que lá, e aí da noite pro dia, sempre tem alguém que é superior a você, e da noite pro dia falou, olha, você está demitido. Uai, gente, mas por que você não me avisou uma semana antes? Não, aqui é assim, a nossa política é assim, a gente demite, você não pode voltar nem na sua mesa direito para pegar as coisas. E aí a pessoa fica sem chão, fica em depressão, fica mal, fica não sei o quê, porque ela perdeu a ajuda financeira, o salário? Não, porque ela perdeu o sobrenome. Ela perdeu a crença de que ela era melhor que o outro. Ela perdeu a crença de que ela tinha conquistado o Olimpo dos grandes sucessos, né? Isso é um grande erro. Então, muito interessante que nesse momento, quando eu fui para Londres, eu era diretor de TV de programa. E aí eu fui para ajudante de garçom, porque eu não sabia falar nem xícara, nem copo, nem nada. E aí eu fui conseguindo outros empregos, até que eu cheguei no momento que eu continuei persistindo na minha área e consegui alguma coisa na minha área. Então foi por isso que deu esse salto. Mas para a cabeça dela foi um susto, porque muitas vezes a gente está preso nessa crença limitante do rótulo da nossa profissão. Ah, eu sou isso, eu trabalho em tal coisa. Eu me lembro uma vez que eu vi uma demissão que me deixou muito. Me marcou, na verdade, assim, sabe? Eu falei, nossa, olha como ele falou com ela. Que coisa triste, mas que verdade. Foi triste e foi verdade. Tava tendo uma reunião nessa TV que eu trabalhava e aí tinha uma produtora e essa produtora ela tava discordando de um monte de coisa e ela tava causando bastante conflito entre fofoquinhas, aqueles negócios, e esse super diretor, que era o mais diretor de todos, nessa reunião falou, olha, você está demitida. E aí eram 4 apresentadores. Aí uma apresentadora falou assim, como assim? Se ela está demitida, então eu também coloco o meu cargo à disposição. E ela era uma grande apresentadora dessa TV. E aí o cara falou para ela assim, querida, o seu cargo sempre esteve à minha disposição. Por favor, você também está demitida. Eu lembro que eu fiquei tão paralisado olhando aquilo, porque aquilo, você vê que olha quantos anos depois aquilo ainda me marca. Porque é isso, era uma grande apresentadora, de frente das câmeras, falou como se fosse assim, imagina, eu sou a grande apresentadora. E ele falou, coloca o meu cargo à disposição, como se fosse... E aí o cara que ocupa um cargo maior falou, amor, seu cargo sempre esteve à minha disposição, você está demitido. Imagina a cabeça da pessoa que acredita nisso. Por isso que eu digo, a gente tem que ser mais do que o nome da empresa, a gente tem que ser mais do que a profissão, a gente tem que ser mais do que o cargo. Por isso que tem aquela história, quem é você? Eu sou a diretora de marketing. Oi?
Não, não, você tem um nome, você tem uma família, você tem uma história, qual que é? Isso além da sua profissão. Ah, eu quero te apresentar o fulano, que é o cara aqui que ocupa a posição XYZ. Ah, tá, tudo vem pela profissão. É como se você entregasse um cartão de visitas a cada vez que você se apresentasse. Não vamos mais fazer isso. É uma liberdade quando você se coloca nessa posição de fluir com as coisas. Eu, quando cheguei nessa posição de diretor de marketing dessa empresa, ela era um fluir no meu caminhar. Ela não era. Eu ocuparia aquela posição, mas não assumiria aquele sobrenome. Eu queria mais do que aquilo. Eu queria ser eu. E eu sou profissão, sou pessoal, sou espiritual, sou amigo, sou família, sou milhões de outras coisas. Muito lindo. Então, gente, vocês se ligam aí, porque A Espiral de Mudanças é um livro que você vai ter pro resto da sua vida e toda vez que você lê, alguma coisa importante vai te trazer. É uma história que é das melhores histórias que eu posso dividir com você, tá? Então tem aqui embaixo o descritivo do vídeo, tem o link para você comprar direto. Fica aí meu conselho para você também, tá bom? Escreve aí para mim para dizer se fez sentido o nosso papo hoje, tá bom? Beijo!